Olá pessoal, fala jogadores do mundo perfeito, que de perfeito quase nem sempre é. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje estaremos falando sobre artefatos, passando algumas informações básicas que talvez vocês já saibam e algumas informações que talvez vocês não saibam, beleza? Vou ser breve, não vou estender muito, então vamos lá, beleza? Bom pessoal, como todos sabem, o artefato ele é liberado no nível 7-9, tá? Quando você começa a utilizar o primeiro artefato que você ganha fazendo uma missão, que é este artefato Orbe Oceânico, tá bom? Ele é muito bom para os iniciantes, caso você não tenha obtido algum outro artefato. Ele é um artefato de cura que ajuda tanto você quanto os membros do grupo. Então ele é um artefato de grupo, tá bom? Vamos lá aos artefatos. Existem vários tipos de artefato, né, pessoal? Então a gente consegue verificar nos arquivos. Nos arquivos mesmo a gente consegue verificar a fonte de onde obter cada artefato, tá bom? Para você conseguir verificar qual que é bom para você. Temos artefatos que são muito bons para PVP, artefatos que são muito bons para PVE. E artefatos mistos que você consegue utilizar nos dois modos, como o artefato da serpente, tá? Esse artefato ele é obtido na loja de pontos, então você tem que estar donatando para estar conseguindo ele. Vamos para as informações. Caso você tenha algum artefato e você queira upar ele para conseguir colocar skill nele, eu tenho um orbe, vou dar o exemplo de um orbe oceânico aqui, ó. As skills estão todos nível 2. Faz de conta que eu tô lá no nível 7-9 com ele, tá? Imagina que eu estou no nível 7-9. Eu vou na bolsa e troca, onde eu consigo pegar ele mais fácil, e vou lá e gasto minha comenda. Peguei. Tá, eu quero upar ele. A maioria de vocês, ou alguns, ou poucos, não sabem que tem como reciclar o artefato, que você vai roletar o atributo bônus dele e o traço do artefato, que vai mudar a habilidade. Vou dar um exemplo para vocês fazendo aqui, ó, reciclar. E depois eu vou lá e combino novamente, entendeu? Olha lá, crítico mágico. E veio a mesma habilidade que estava anteriormente. Eu vou arquivá-lo. Arquivei. Aí como eu já tenho, vai aparecer esta mensagem. Arquivado. Volto na aba dos artefatos. Vou no orbe oceânico. Para que eu consiga verificar e passar as habilidades, eu preciso equipar ele. E eu vou em transferir. Você vê que eu consigo transferir dos outros os atributos básicos que eu consigo colocar. Os 8 atributos básicos que eu consigo colocar. Mas a gente está falando do orbe oceânico. Eu vou transferir. Eu posso utilizar esse atributo no artefato que eu estou utilizando. Eu vou verificar se ele é maior ou melhor. Entendeu? Olha lá, crítico mágico 179. Aqui 178. Aí no orbe oceânico 183. Ele é maior, eu vou lá e posso trocar depois. Só que eu tenho que equipar ele como principal. Mas como eu estou dando exemplo aqui, aí eu vou transferir. E o traço é a habilidade que veio. Caso você tenha as outras habilidades todas nível 5, você vai ficar roletando ele, reciclando ele até vir a habilidade que você queira upar. Assim, tá bom?
Esse é um dos modos de estar upando ele. O outro modo de upar as habilidades do artefato é no arquivo, que aqui ele já está em primeiro. Você não necessariamente precisa desse material, do frasco de Chi, tá? O custo dele é 2.400, mas isso varia de artefato para artefato, porque existem 4 tipos de artefato: os normais, os raros, os supremos e o mítico, que é o novo artefato que o PW lançou, tá? Ou seja, a raridade do artefato depende da potência do poder dele também, tá? Vai depender de quão forte é o seu artefato. Mas todos são eficientes para determinados modos de jogo: PVP, PVE, X1, modo grupo, entendeu? Então você tem que estar avaliando e conversando com seu time e sua equipe. Às vezes, normalmente, as equipes têm o mesmo artefato, mas se você mesclar alguns artefatos, você vai estar potencializando e ajudando sua equipe, tanto quanto suporte quanto aumentando o dano da equipe, ou prejudicando a equipe adversária, tá? Voltando, esse é o segundo modo que você consegue upar a habilidade do artefato. Quando você não utiliza esse frasco de Chi, a chance de vir ele é baixa, mas ele também é chance, não é certo que vai vir. Então, de incerteza por incerteza, eu vou e clico direto em forjar. Olha lá, veio R1. Aí eu volto aqui, ó, no artefato e vamos arrastar lá para baixo, ó. Veio ele R1. O máximo que vem é R4, tá? Veio uma habilidade. Eu vou lá, clico em transferir, traço e transfiro. Beleza? Este é um dos pontos do artefato que você pode estar upando o seu artefato. Bom, uma outra coisa que a galera não sabe é sobre o artefato que a gente ganha, a Citara de Jade, que a gente ganha fazendo a miragem, tá? A miragem normal aqui, ó. 25% de chance de dropar ele. No 52, deixa eu ver os demais para baixo. 23, vai diminuindo. Então, um ponto importante quando você quer upar o seu artefato são esses atributos bônus, que a gente consegue colocar 8 tipos de atributos bônus no artefato. Quando você recicla, eu ainda não consegui. Eu tentei ficar reciclando e montando de novo para ver se esse atributo bônus ele vem o máximo possível. Mas até hoje eu só consegui verificar ele na Citara de Jade, que é quando você ganha ele da miragem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês ver que eu deixei ele guardado para ativar quando fizesse o vídeo. Esse atributo bônus aqui, gente, ó, é dano de guardião da terra, mais 2,53%. Se você pegar os outros artefatos e reciclar, você vai ver que ele vai vir uns atributos menores, que é tipo esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, atributo dano guarda-terra 1,52. Ele no máximo, quando você vai roletando normal, ele chega a vir a 1,55,60. Quando você ganha a Citara de Jade da miragem, ele normalmente vem 90% das vezes com atributo máximo e melhorado. E muita gente não sabe disso, tá? O que você vai fazer? Não vai reciclar se você quer o atributo, ou você vai
roletar sua skill que você quer upar ele. Eu vou arquivar, e como eu não tenho aquele atributo ali mais forte, eu vou utilizar ele. Eu vou estar mostrando para vocês. Aqui, ó. Esse é o meu artefato de PVP. Eu vou transferir aqui. Viu? Eu vou receber menos 2,53% de dano do guarda da terra, tá? Que é astrólogo, lâmina alma, DM, beleza? Como eu tenho a Citara de Jade também, eu já vou equipar ela e já vou transferir a habilidade. Aqui, ó. Vou equipar, traço, transferir. Entendeu? Eu não tô focado em upar esses artefatos, eu vou upando de acordo com o que eu ganho. Eu foco mais em upar os artefatos que eu estou utilizando. Pango, que eu utilizo no PvE. A serpente que eu utilizo no PVP. O espelho que eu utilizo também no PVP, tá? O sino do caos, eu utilizava ele no PvE. Como eu peguei um muito bom, eu estou utilizando ele, não estou utilizando ele mais. Mas é um artefato muito bom. O sino do caos, um anel de Jade, que é muito bom também. Mas o anel de Jade ele passa a ser ineficiente de um certo tempo. Depois tem que estar trocando. O sino do caos dá para você ir levando ele para frente. Uma outra informação que às vezes tem pessoas que ficam irritadas quando você utiliza o seu artefato e você tem que ficar clicando lá na recarguinha do seu coleguinha, que é para ele estar aumentando a potência do seu artefato. É você ativar ou desativar essa opção, a recarga de Chi, entendeu? Quando você deixar ela ativada, ó, o coleguinha que tiver na sua PT, ele tem que estar clicando lá para aumentar essas bolinhas para o efeito dele ser maior. Então cada artefato ele informa se você precisa estar utilizando ele, se o efeito dele vai ser maior ou não quando você utiliza essa recarga. Eu penso, quando eu conversei com a galera que joga comigo, que não necessariamente precisa todo mundo deixar ativo, mas sim duas pessoas que tenham um artefato que vai prejudicar a equipe e um artefato que vai ajudar a equipe, entendeu? Aí quando você desativa ele, você consegue utilizar ele, já vai direto, tá? E o efeito dele já vai ser utilizado instantaneamente, beleza? Outro ponto que algumas pessoas às vezes acabam não upando é a alma dos artefatos. A alma dos artefatos, ele melhora os atributos do seu personagem e te deixa mais forte para conseguir combater os inimigos, tanto em PVP, tanto em PVE, tá? Você pode estar focando em 1, 2, 3, mas se você tiver condições, tempo e não tiver pressa, você pode estar upando eles, deixando eles todos no máximo full. Os artefatos que são normal, eles vão chegar até no nível 2, que é a alma temperada dele, tá? Desculpa, a alma. Não a alma temperada, só a alma. Isso aqui é a parte da alma do artefato. Então, de acordo com a raridade do artefato, você vai se upando ele, o elemento dele, entendeu? Melhorando os atributos do seu personagem. Temos também, depois de upar a alma, alguns artefatos que você consegue estar temperando. Como que eu consigo
esses artefatos. O jogo, no decorrer dos níveis, ele vai estar informando para você, quando você clica no temperar, quais artefatos estão disponíveis. E os atributos que se upam desses artefatos são muito bons para o seu personagem, a evolução do seu personagem. Se você tiver o artefato que você utiliza, que está na têmpera, então vai ser bem melhor ainda. O Purgator é um desses artefatos, são muito bons de se utilizar. O espelho também, tá? É muito bom. E com o decorrer dos níveis vai liberando mais artefatos para você estar temperando. Como que eu consigo temperar? Algumas pessoas ficam vendo aqui essa informação em vermelho, tá? Primeiro, você precisa ter o artefato. Segundo, a alma do artefato precisa estar no nível 9. A alma do artefato precisa estar upada no nível 9 para cima, tá? Se esse artefato aqui, por exemplo, tivesse lá para me temperar, eu não ia conseguir, porque todos eles estão nível 8. Então eu preciso estar colocando a alma deles primeiro, todos nível 9, para eu estar conseguindo liberar eles para temperar, tá? Outro ponto que você melhora bastante o seu CB e os atributos que você precisa é o Synchro Norden de bronze, tá? Que você precisa estar upando ele, e muita gente também não tem informação ou deixa de lado e upa outras coisas, que você tem que estar upando ele, tá? Pra melhorar os atributos. Por exemplo, eu melhoro bastante o atributo da serpente, que me dá bônus crítico. Eu upo o anel de Jade, que me dá crítico. Penetração mágica, o livro universal, eu upo ele, que tá nível baixo ainda, mas eu tô upando. E eu sou mais focado na evasão, crítico mágico e bônus crítico, e penetração mágica, que é um dos atributos essenciais que deixa o seu personagem forte, que potencializa o poder de ataque dele, tá bom? Essas são informações básicas que eu decidi passar para vocês, tá? Comentem aí caso tenha alguma informação que eu deixei passar ou alguma outra dúvida que vocês queiram saber, tá? Eu não foquei em falar para vocês diretamente o que é bom para PVP, o que é bom para PVE, para X1, para combater os inimigos, para reduzir a chance de poder dos inimigos, tá? É mais uma informação básica assim que eu vejo que algumas pessoas não saibam muito, tá? O talho, todo mundo sabe, já é essencial para você upar o seu artefato, tá? Deixar ele no nível 100 para potencializar a habilidade principal do artefato. Eu já estava acabando esquecendo de falar com vocês. E o mapeamento. O mapeamento é o que? Você consegue utilizar o artefato que você está upando e o que você quer upar. Se você juntar eles vão upar juntos. Você vai upar um só, você vai utilizar o material em um só que você vai upar 2 artefatos ao mesmo tempo. E isso depende da raridade de cada um. Uma raridade, um raro não consegue fazer com normal, se não me engano. Tem que ser raro com raro e abaixo. Por exemplo, eu não consigo colocar é isso mesmo. Raro com raro tem que ser da mesma, né, da mesma raridade ou superior, ou a raridade superior tem que ser na principal e os outros abaixo, tá? Não pode ser ao contrário. Eu pegar um raro aqui e colocar no supremo, não vou conseguir, entendeu? Eu consigo fazer um exemplo aqui.
Olha lá. Vou colocar aqui. Aí eu vou colocar esse que tava lá. Para você fazer o mapeamento, né? Ele precisa estar nível 50 também, o artefato que você está upando principal. E depois disso você vai verificar, você vai conseguir ver se a raridade muito abaixo não consegue fazer o mapeamento com a raridade acima. Tem que ser ao contrário. Tem que ser o maior raridade para fazer com o mapeamento com as raridades abaixo. Beleza, pessoal? É isso, abraço. E curte, comenta aí e vamos pra cima.